Deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Johanna Cardoso. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da vida cristã. Salmo 107, do versículo 10 em diante. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. De nós, inclusive eu, no meu começo, assim, na minha jornada, eu achava assim, eu não tô em farra, não tô em bebedeira, eu não tô fazendo o que é errado, digamos assim, porque eu não vivo uma vida louca, eu vou à igreja de vez em quando, então tá tudo bem, tá ótimo. E infelizmente muitas pessoas, muitos de nós somos enganados, porque nós achamos que por nós não estarmos numa vida assim louca, radical, a gente acha que tá tudo bem e que Deus, né, de alguma forma se agrada com essa vida, desde que a gente não seja uma pessoa bem louca da bagaceira. Só que a gente se engana, porque não é bem assim que funciona. Eu, por exemplo, nunca fui em baladas, nunca bebi, nunca fumei, nunca fiz coisas loucas, mas eu não tinha a presença de Deus, eu não tinha o Espírito Santo e muito menos reconhecia que Jesus era o meu Salvador, muito menos reconhecia que Deus era o único e suficiente Salvador da minha vida. E não aceitava as verdades absolutas do Evangelho. Então, como era a vida que eu levava? Eu tinha uma vida vazia, uma vida de angústia e que nada me satisfazia. E eu ficava me perguntando, como que pode uma pessoa como eu, que nunca fui desobediente aos meus pais, sempre fui muito boa com as minhas notas, sempre faço o possível para ser uma pessoa educada, gentil. Como que pode uma pessoa assim, né, aos meus olhos, né, eu era assim, não conseguia nem chegar aos próprios erros e os próprios defeitos. Então eu pensava, como que pode uma pessoa assim se sentir dessa forma, tão vazia, tão angustiada, tudo que eu fazia não me dava alegria, não me dava aquele prazer que realmente o único que pode nos proporcionar isso é Deus. E foi aí, a partir do momento que eu percebi que eu tinha uma vida triste, angustiada, independente das coisas boas que me aconteciam, no fundo eu me sentia triste, era como se a minha mente fosse um lugar escuro, um labirinto escuro. Então eu ficava me perguntando, e foi daí que nasceu a minha fome e a minha sede por Deus, porque eu comecei a perceber que aquilo não estava certo, comecei a perceber que tinha alguma coisa errada e que algo estava faltando. Então foi quando eu conheci o meu marido e a gente começou a andar na igreja e ele começou a me apresentar o evangelho, né? Ele começou a me explicar a respeito do reino de Deus. E, enfim, depois nós casamos. Antes de eu casar, eu aceitei Jesus, mas porém eu vivi uma vida religiosa. Como assim uma vida religiosa? Eu achava que por eu ter aceitado Jesus ali naquele momento, pronto, não precisava fazer mais nada. Eu ainda estava cega, eu ainda estava com escamas nos meus olhos. E aí é aí que começou o processo da minha vida cristã, né? Do meu conhecer a Deus, do meu conhecer Jesus. Porque eu ainda estava em um engano. E a gente acha que uma vez que você aceita Jesus, e uma vez que você está indo na igreja todos os cultos, você está salvo. Não é bem assim. E é uma parte, né? A gente está fazendo, congregar todos os domingos, todos os cultos,
é uma parte da nossa caminhada, mas não é totalmente só isso, não é só isso. Tem muito mais. E aí, de muito tempo, depois de muita leitura bíblica, muita oração, que eu fui entender que as coisas não eram bem assim. Já perceber que só essa vida, assim, de ir para a igreja, de congregar, de servir, de fazer parte de um ministério, ela não era suficiente para preencher aquilo que eu tinha, né? Aquele vazio, aquela angústia, aquela coisa que eu sentia e que eu acho que a maioria de nós sentimos, né? Antes de conhecer a Deus. E graças a Deus eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de ler, que gosta de estar sempre aprendendo alguma coisa. Então eu comecei a ter uma vida de leitura bíblica, porque eu não tinha assim que eu me converti. Eu li a Bíblia só no culto. E, né, gente, pra mim tudo bem. Isso era normal pra mim, era uma coisa assim que... Então eu comecei a ler a Bíblia todos os dias na minha casa. Eu comecei realmente a estudar e tinha um desejo de aprender e ir mais além do que aquilo, porque eu falei, não, quando eu aceitar Jesus, tudo vai ficar bem, eu não vou mais sentir isso, eu não vou mais me sentir vazia, perdida. E aí tá, beleza, aceitei Jesus, comecei a congregar, comecei a participar, a servir, e nada, porque não basta só estarmos no meio da obra, nós precisamos conhecer o dono da obra, ter um relacionamento com o dono da obra, isso é muito importante. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ler muito a Bíblia, aprendi as disciplinas espirituais, né, jejuar, buscar o processo de santificação, né, que é buscar mais a Deus, jejuar, ler a Bíblia, dedicar tempo ao Senhor, ter o meu devocional, e aprendi a respeito do relacionamento com Deus, que é uma coisa que é simplesmente a base, ter um relacionamento com Deus. E eu comecei a entender isso, e o Espírito Santo começou a me revelar isso, porque eu me sentia tão assim, sabe, perdida, angustiada, triste, numa escuridão, que eu comecei, aqui no Salmo mesmo, por isso que eu li esse Salmo, porque fala, alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, então mesmo que eu não tinha aquela vida louca, eu estava acorrentada, porque mesmo que você não esteja perdido no mundão, se você não conhece a Deus, se você não tem um relacionamento com Deus, às vezes você pode estar dentro da igreja há anos, mas se você não conhecer a Deus, não buscar a Deus, entender que você depende dele, infelizmente você está acorrentado, porque não é só coisa de, não sei o que, eu não tô fazendo nada de errado. Claro que tá, só da gente estar longe de Deus, distante de Deus, sem o nosso relacionamento com Deus, a gente já tá errado. E isso eu não consegui enxergar. Então, eu era tão assim, tava tão sufocada, que eu comecei a pedir socorro. No versículo 13 do Salmo 107. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Aquilo que eu sentia, Deus preencheu meu coração, meu ser. Deus, ele preencheu todas as lacunas, ele me completou. E hoje eu sou uma pessoa completa por ele. Então, muitas vezes eu acho até engraçado que eu tô passando por um momento difícil, uma situação complicada. E aí, eu fico assim, meu Deus, era pra me estar triste porque isso tá acontecendo e eu não tô triste. Aí eu lembro, claro que eu não vou ficar desesperada, porque eu sei em quem eu confio, eu sei em quem eu me apoio, quem é a minha rocha. Ela é inabalável, Jesus é inabalável, Jesus não muda. E aí eu tô passando aqui pela aflição e dando glória a Deus. Mas isso é uma coisa que a gente vai aprendendo e nem sempre a gente vai ser assim, né? Nem sempre a gente vai passar pelas aflições e, enfim, mas isso é assunto para outro vídeo. Porque a gente é ser humano, né? A gente não é perfeito o tempo todo. E nem consegue ser fiel o tempo todo a Deus. Isso é que é verdade. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu tava tão desesperada que eu realmente, sabe, aquela fome, aquela sede. E eu busquei conhecimento e comecei a orar, comecei a buscar, comecei a ler a palavra e comecei a aprender a respeito do Senhor, a respeito do nosso relacionamento. E aí, a partir daquele momento que eu vi que não era sobre religiosidade, não era sobre estar na igreja todos os domingos, todos os cultos, eu entendi e Deus foi me preenchendo, Deus foi saciando a minha sede. E detalhe, tá? Mais pra frente na minha caminhada, eu aprendi que não é só sobre buscar a Deus e ser perfeita durante um dia da semana, tá bom? Não é assim que funciona. Não é assim que funciona.
Não é sobre eu jejuar no domingo, eu dedicar tempo a Deus no domingo, eu ir pro culto e ser fervorosa na minha oração no culto, ser fervorosa na minha adoração no culto de domingo, e o resto da semana eu simplesmente esquecer. Não é assim. Paulo disse que, combati o bom combate, guardei a fé. É sobre guardar a fé todos os dias, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, amizade, casamento, namoro, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Essa que é a verdade. Nós precisamos entender que Deus, Ele pode sim preencher o nosso coração, mas nós precisamos estar dispostos a estar com o nosso coração aberto, com a porta do nosso coração aberto para Ele. E não se engane achando que só porque você não tá no mundo, na bagaceira, na loucura, e tu vai na igreja de vez em quando, tá tudo bem, tá? Não se engane se você estiver pensando assim. Eu sinto lhe informar que você tá errado. Você tá enganado, na realidade. E errado também. Porque se nós estivermos longe do nosso Criador, com certeza a gente está em trevas. Se nós não aceitarmos, se nós não nos submetermos à sua autoridade, nós estamos em trevas e acorrentados. Eu espero, em nome de Jesus, que esse meu breve testemunho tenha falado ao seu coração e que, através disso, você possa se sentir tocado e confrontado também a buscar mais a Deus, sabe? A se dedicar ao Senhor de verdade, buscá-lo, que como Ele foi se revelando a mim, Ele também vai se revelar a você, com certeza, se você buscar de todo o seu coração. Um beijo, fiquem com Deus.